Alguns assassinos são considerados não somente cruéis, mas, além de tudo, insanos. Aqui no canal, temos feito de tudo para apresentar casos que aconteceram no Brasil e no mundo de uma forma que não agrida ou choque a quem assiste. Mas, infelizmente, em alguns casos, por mais que palavras sejam escolhidas, os acontecimentos em si já chocam e nos deixam perplexos. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. Muitos sentem pena, outros total repulsa. Alguns tentam isentar, enquanto outros afirmam que nada justifica ter compaixão ou empatia com alguém que tenha cometido determinados atos. Hoje, veremos o caso de alguém que, independente de se sentir pena ou repulsa, uma única opinião é unânime de ambos os lados. O assassino em questão, no caso de hoje, é alguém completamente insano. Hoje veremos o caso de Richard Chase, o vampiro de Sacramento. Se eu devorei essas pessoas foi porque eu estava com fome. Vou começar esse vídeo com essa frase pronunciada pelo próprio Chase em seu depoimento durante o julgamento. Richard Chase foi uma autoproclamada vítima do abuso nas mãos de sua mãe. Chase exibiria, pela idade de 10 anos, provas da tríade de McDonald, em um conjunto de 3 fatores dos quais especialistas consideram preditivos ou associados a tendências violentas, particularmente em relação a criminosos em série, quando são crianças ou adolescentes. A tríade foi proposta pela primeira vez pelo psiquiatra J.M. MacDonald em um artigo de 1963, intitulado The Triad to Kill, que foi publicado no Jornal Americano de Psiquiatria. Essas 3 características são incontinência urinária avançada, crueldade ou abuso sádico de animais e até mesmo de outras crianças, e a piromania, ou obsessão por causar incêndios. De acordo com o estudo, a presença de ao menos 2 dessas características já pode indicar uma possível tendência para o desenvolvimento de um serial killer. Se 2 desses fatores já podem ser potencialmente perigosos o suficiente, o que podemos dizer de um garoto que tinha esses 3 aspectos? Bom, para as vítimas de Richard Chase, o vampiro de Sacramento, elas significavam uma abordagem brutal. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos Policiais e Outros Crimes, com Luiz César Rangel. Richard Trenton Chase nasceu em 23 de maio de 1950. Criou-se como filho mais velho de um casal com sérios problemas conjugais. Pode-se dizer que a união não era o forte de seus pais. O maior problema era o seu genitor, um homem extremamente autoritário e violento. Era um coronel dentro de casa. Nada que Richard fazia agradava o pai. Tudo era motivo de crítica e razão para ser insultado. A bem da verdade, Chase experimentava uma ditadura paterna. Talvez em razão de tanto autoritarismo e pouco afeto, desde muito cedo, começou a desenvolver comportamentos clássicos de um psicopata. Ao invés de brincar de boneco e jogar bola, preferia botar fogo em tudo que via. Sim, Chase
era uma criança piromaníaca. Ainda, sua brincadeira favorita era torturar animais, especialmente de estimação. Chase desenvolveu hipocondria quando amadureceu. Ele sempre reclamava que seu coração ocasionalmente parava de bater, ou que alguém lhe tinha roubado a artéria pulmonar. Ele segurava uma laranja na cabeça, acreditando que a vitamina C seria absorvida pelo seu cérebro por meio de difusão. Chase também acreditava que os ossos do seu crânio haviam se separado e estavam movimentando-se como placas tectônicas. Ele raspou sua cabeça a fim de assistir a esta atividade. Seus pais logo se divorciaram e Chase passou a morar com a sua mãe. Na adolescência, achou um refúgio para tanta frustração: drogas. Richard passou a viver um mundo paralelo de drogadição. Alguns médicos entenderam que, dado o abuso de tóxicos pesados, Chase desenvolveu um grau avançado de esquizofrenia. Mas a droga, nesse caso, era o que menos tinha culpa. Richard também sofria de sérios problemas de ereção. Naturalmente, era quase impossível ter relações sexuais. Vejam que era mais um desgosto na vida do jovem Chase. Depois de deixar a casa de sua mãe, acreditando que ela estava tentando envenená-lo, Chase alugou um apartamento com amigos. Os companheiros de Chase reclamaram que ele estava constantemente embriagado. Chase também andaria nu no apartamento, mesmo que estivesse na frente dos companheiros. Depois de um tempo, eles exigiram que Chase saísse do apartamento e fosse viver em outro lugar. Quando ele se recusou, os companheiros saíram em seu lugar. Uma vez sozinho no apartamento, Chase começou a capturar, matar e estripar vários animais. Ele então devorava as suas tripas, às vezes misturando os órgãos dos animais com Coca-Cola em um liquidificador, bebendo a mistura como se fosse um milkshake. Chase argumentou que pela ingestão de criaturas, ele impediria que seu coração encolhesse. Em 1975, foi levado involuntariamente a uma instituição mental depois de dar entrada num hospital por envenenamento do sangue, que contraiu após aplicar injeção de sangue de coelho em suas veias. Ele frequentemente partilhava as fantasias de matar coelhos com outras pessoas. Ele já foi encontrado com manchas de sangue ao redor da boca, mas o pessoal do hospital descobriu que ele tinha bebido sangue de aves e havia jogado os corpos das aves para fora da janela de seu quarto do hospital. Funcionários passaram a referir-se a ele como Drácula. Em um dos muitos incidentes que aconteceram na instituição, ele aplicou o sangue do cão de terapia para controlar o seu vício. Ele alegou que obteve as seringas de caixotes do lixo deixados nos escritórios dos médicos. Levou semanas antes que se percebesse isso. E desde que se descobriu, nunca mais o instituto trouxe qualquer animal. Às vezes, ele foi visto defecando, momentos no qual ele iria pintar arte nas paredes da instituição, e ele pegava as fezes no lugar da tinta e pintava a parede com as próprias fezes. Depois de ser submetido a um variado número de tratamentos que envolvem drogas psicotrópicas, Chase não foi considerado mais um perigo para a sociedade e, em 1976, ele foi liberado sob a fiança de sua mãe. A mãe de Chase decidiu então que ele não precisava mais tomar a medicação prescrita, os antipsicóticos, afirmando que seu filho se tornara um zumbi. Ela jogou fora a medicação e devolveu Chase ao seu próprio apartamento. Uma investigação posterior revelou que em meados de 1977, Chase foi parado e detido por um agente local em uma reserva na área de Lake Taylor. Ele estava com a camisa encharcada de sangue e dirigia um caminhão com armas e um balde de sangue.
Ele convenceu a polícia que foi um mal-entendido envolvendo um animal que havia caçado. Nenhuma acusação foi arquivada. Em 29 de dezembro de 1977, Chase matou sua primeira vítima. Ambrose Griffin era um engenheiro de 51 anos de idade e pai de 2 filhos. Após o tiroteio, um dos filhos de Griffin relatou ter visto um vizinho andando no bairro de Sacramento com uma espingarda calibre 22. A arma foi apreendida, mas os testes de balística determinaram que não era a arma do crime. Em 11 de janeiro de 1978, Chase pediu a uma vizinha um cigarro e, em seguida, a forçou, ameaçando até ela entregar todos os cigarros que ela tinha em casa. 2 semanas depois, ele tentou entrar na casa de outra mulher, mas, ao ver que suas portas estavam trancadas, afastou-se. Chase depois disse aos detetives que ele tomou as portas fechadas como um sinal de que ele não era bem-vindo, mas que as portas abertas eram um convite para ele entrar. Querem nos calar? Contamos com a sua ajuda para que isso não ocorra. Crimes não podem ser esquecidos e criminosos não podem ficar impunes. Divulguem os vídeos, só assim não seremos intimidados. Equipe Sine Qua Non. Mais tarde, ele foi expulso por um casal que voltava das compras. Apanharam o Chase roubando os pertences da casa, após urinar e defecar em suas camas e roupas. Teresa Wallin foi a próxima vítima da perseguição de 21 de janeiro. Grávida de 3 meses, Wallin foi surpreendida em sua casa por Chase, que disparou 3 vezes, matando-a. Ele, então, teve relações sexuais com o cadáver, mutilado e banhado em sangue da mulher morta. 2 dias depois de matar Wallin, Chase comprou 2 cães bebês de um vizinho. Ele matou os cães e bebeu o sangue deles. Em 27 de janeiro, Chase cometeu seu assassinato final, entrando na casa de Evelyn Middleton, 38 anos. Ele encontrou sua amiga Dani, a quem ele disparou com sua pistola calibre 22. Depois, roubou a carteira de Dani e as suas chaves do carro. Ele invadiu a casa matando fatalmente Middleton a tiros, o filho de 6 anos e seu sobrinho de 22 meses de idade, David. Tal como aconteceu com Wallin, Chase cometeu necrofilia e canibalismo com o cadáver de Middleton. Entretanto, quando os crimes praticados por Chase ainda estavam pendentes de indicação de autoria, a polícia californiana solicitou a 2 profilers do FBI, Robert Haslett e Russ Vorpagel, que traçassem um perfil do suposto criminoso que vinha assombrando a cidade de Sacramento. Curiosamente, ambos indicaram as seguintes características, que mesmo sem conhecerem Chase, fechava exatamente com seus traços. Desorganizado, psicótico, tinha no máximo 30 anos de idade, homem branco, questões estatísticas relacionadas a esse tipo de crime. Extremamente desorganizado e não planejava os seus delitos. Não refletia acerca das consequências dos graves crimes por ele cometidos, típico de um psicopata. Indiferente com a sua aparência, a sua casa devia ser uma bagunça e suja. Possuía dificuldade em manter seu emprego, magro e subnutrido. Todos esses atributos fechavam com Richard Chase, mas havia uma peculiaridade que ficou de lado: a síndrome de Hatfield, ou simplesmente vampirismo, uma patologia que torna uma pessoa viciada e necessitada em beber sangue, de animal ou de humano. Há 4 estágios progressivos dessa doença. No primeiro, normalmente em razão do sofrimento de um trauma de difícil assimilação, a criança associa o sangue a algo positivo, em algumas ocasiões até excitante.
No segundo, o sujeito passa a beber o próprio sangue em determinadas circunstâncias. A vontade é tamanha que o sujeito se mutila para satisfazer a sua compulsão. No terceiro, escolhe-se um objeto exterior, que no caso restringe-se a animais, zoofagia. E num grau mais avançado, mas também muito mais raro, a pessoa literalmente transforma-se em um vampiro, ou seja, passa a beber o sangue humano. Geralmente o vampiro furta sangue de hospitais e de laboratórios, mas no caso de Richard Chase, ele furtava o sangue das vítimas as quais ele matava. Como eu disse no início do vídeo, Chase não era uma pessoa organizada e assim portava-se em relação ao seu modus operandi. Entretanto, havia uma prática que nunca deixava de fazer. Você já sabe qual é? Essa mesmo. Ele sempre bebia o sangue de suas vítimas. Mas, em regra, seus crimes eram desorientados e brutais. Eis o exemplo de Teresa Warren. Ela era casada com David e estava grávida de 3 meses. Quando seu marido chegou em casa, no dia 23 de janeiro de 1978, encontrou a sua esposa no seguinte estado. Estava estirada no chão, de costas, e a sua blusa arregaçada, de modo a mostrar os seus seios. A sua calça e a sua calcinha encontravam-se esticadas até o joelho. Era claramente um cenário de abuso sexual. Além disso, o seu mamilo esquerdo estava decepado e o seu torso totalmente aberto. O intestino estava atirado ao lado do corpo. Seus pulmões, diafragma, fígado e seio esquerdo estavam dilacerados por facadas. Os rins haviam sido arrancados e acoplados dentro da barriga e o seu pâncreas cortado ao meio. Richard Chase era um assassino bizarro. Deixou fezes de algum animal entupindo a boca de sua vítima. Em volta do corpo de Teresa haviam círculos e pegadas de sangue. Fora isso, foram localizados 2 projéteis de arma de fogo na cabeça da vítima e o outro no seu pescoço. De acordo com as autoridades policiais, na época, o banheiro era um verdadeiro mar de sangue e havia um copo sujo de iogurte, o qual foi descoberto posteriormente. Ele utilizava para se deleitar e saciar a sua sede de sangue. Evelyn Mirot e seu filho Jason também foram vítimas de um modus operandi para lá de hediondo. No caso, Evelyn foi encontrada morta em sua casa totalmente nua sobre a cama de seu quarto e com as pernas abertas. O seu abdômen estava todo cortado e esviscerado. Vestígios indicavam a prática de sodomia, na medida em que fora coletada uma quantia considerável de sêmen na região retal da vítima. Evelyn sofreu um corte do ânus até o útero, sua genitália totalmente dilacerada, sem falar que seu pescoço sofrera diversos golpes de um objeto cortante, e havia indícios de que Richard tentara remover um de seus olhos. Além disso, foi baleada na cabeça. No local do crime foram encontrados círculos e pegadas de sangue, como na casa de Teresa. O banheiro estava todo ensanguentado, mas sem corpos. Depois, constatou-se que Richard Chase transportava o sangue de suas presas para o banheiro e no local ele bebia. O filho de Evelyn, Jason, também não teve a mesma sorte. Foi encontrado com 2 projéteis na cabeça. O pior foi que no mesmo momento em que os corpos foram encontrados, chegou à cena do crime uma mulher de nome Karen Ferreira, que disse que estava procurando o seu filho de apenas 1 ano e 10 meses, que havia ficado todo dia com a sua tia Evelyn. Todavia, a criança não estava lá e as expectativas não eram boas. Pelo contrário,
é que os policiais localizaram um furo proveniente de um disparo por uma arma de fogo. O furo estava no travesseiro do berço, onde estava o bebê de 22 meses. Além de muito sangue, igualmente, partes do cérebro da criança foram apreendidos na banheira, onde Richard havia começado o processo de mutilação. Mas, ao ouvir movimentação pela casa, fugiu e levou o corpo com ele. Em 1979, Richard Chase foi conduzido a julgamento por 6 homicídios, sendo um deles o do bebê Ferreira, que havia sido decapitado e encontrado no interior de uma igreja. A acusação foi representada por Ronald Tuchman. O promotor buscou demonstrar que Richard Chase não matava compulsivamente, mas de forma premeditada. Disse aos jurados que o réu comprava utensílios como luvas de borracha antes de encontrar as vítimas com a clara intenção de matar. Para o promotor, Chase era um sádico sexual, um monstro que sabia exatamente o que estava fazendo, motivo pelo qual merecia ser condenado à pena de morte pelos assassinatos, com a maioria das provas a seu desfavor, especialmente os depoimentos dos psiquiatras, para os quais inexistiam evidências de que o réu matava compulsivamente. A defesa convocou Richard Chase para ser interrogado em juízo. Magro e com um olhar vazio, o vampiro de Sacramento apresentava um aspecto horrível. Inicialmente, tentou reduzir a responsabilidade pelos seus crimes, afirmando que foi maltratado durante toda a vida e teve problemas sexuais na adolescência. Mas em seguida, admitiu ter bebido o sangue de Teresa Wallen e atirado em um bebê, para depois decapitá-lo e colocar sua cabeça em um balde. Queria obter mais sangue para beber. Sem esboçar reação, disse ao final que sentia muito pelos crimes praticados. Diante do teor das declarações, a defesa enfatizou que não havia premeditação dos crimes, mas sintomas de doenças mentais. Tentou convencer os jurados de que Chase era insano e precisava de assistência médica urgente. Pediu absolvição e, alternativamente, para salvá-lo da pena de morte, um veredicto de homicídio em 2º grau, o que resultaria em prisão perpétua. Em 8 de maio de 1979, após 1 hora de deliberação, os jurados chegaram ao veredicto. Chase foi considerado legalmente são e, portanto, considerado culpado das 6 acusações de um assassinato em 1º grau. Condenado a morrer na câmara de gás, o vampiro de Sacramento foi enviado à penitenciária de San Quentin, na Califórnia. Logo que chegou ao presídio, Chase passou temido por muitos detentos. Os presos, principalmente os companheiros de cela, não queriam sua companhia. Estavam plenamente cientes da natureza doentia dos crimes praticados e temiam eventuais ataques na calada da noite. Tentaram por diversas vezes convencê-lo a cometer suicídio. As ofensas levaram os superintendentes da penitenciária a transferir Chase para um hospital psiquiátrico, onde ficou por um curto período, retornando posteriormente a San Quentin. Durante o tempo em que ficou preso, Chase concedeu entrevistas aos então agentes do FBI que fizeram o seu profile. A eles, disse que cometeu os crimes porque precisava de sangue das vítimas para repor o seu próprio. A explicação técnica que ofereceu aos agentes era, no mínimo, inventiva. Havia sido mordido por um coelho contaminado por ácido de bateria, que estava transformando seu sangue em areia. Por isso, para impedir que o seu sangue virasse pó, Chase era obrigado a retirar o sangue de outras pessoas e ingeri-lo. Era a única cura possível, pois, do contrário, seria transformado em areia. Richard Chase foi encontrado morto em sua cela em 26 de dezembro de 1980. Estava em sua cama contorcido. Segundo a autópsia,
A causa mortis foi a ingestão tóxica por excesso de medicamentos, uma overdose. Aparentemente, Chase guardava consigo as pílulas prescritas por seus médicos para fins de tratamento de alucinação e depressão, e tomou-as de uma só vez. O vampiro de Sacramento havia se auto-executado e, com o ato, deixou em sua cela uma estranha carta de adeus. Contudo, jamais se soube se o suicídio foi cometido diante de seu complicado quadro mental ou simplesmente para atender os pedidos dos seus colegas de encarceramento. Vamos analisar esse caso. Muitos dirão que o abuso infantil não justifica que na maturidade alguém se torne um serial killer. Eu não vou entrar nessa seara. A questão é que os adultos que somos hoje é um resultado da criança que fomos. Se a criança de hoje for tratada com amor, o adulto de amanhã terá dificuldade em sentir ódio. Richard Chase não seria um serial killer se tivesse sido amado e pertencido a uma família funcional. Isso é o que eu acredito. As estatísticas provam que sim, pode ter o contraditório disso, por mais que hajam exceções de alguns assassinos que tiveram uma infância normal. Porém, a exceção não modifica a regra. Meu nome é Luiz César Rangel e eu te encontro no próximo crime. Sine qua non.